Dizem que o carnaval é a festa do povo da manifestação cultural espontânea. Quando o carnaval foi criado, o carnaval de rua foi criado, sim, isso surgiu de uma forma espontânea, mas hoje a gente sabe que as mãos do governo e de pessoas interessadas em conteúdos específicos está muito bem agarrado, impregnado nessas questões do carnaval, porque tem muita influência e poder tanto de manipulação como de influência nesses setores. E claro que o governo, por mais que ele venha falar que não influencia, deixa os carnavalescos livres para escolher o tema, o que eles vão falar, quem que eles vão escolher para participar, quem que eles vão contratar, não é verdade? Isso não acontece na prática. Como a gente pode ter o exemplo do que aconteceu agora no Carnaval de 2026, em que uma escola de samba, a Acadêmicos de Niterói, homenageou o Lula, mas o Lula disse que não teve nada a ver com isso. Porém, quando a gente assiste a esse vídeo que eu vou mostrar aqui para vocês, a gente pode ver que se a narrativa ela não é combinada com todo mundo, a coisa não funciona. Então a gente vai ver aqui que sim, o Lula, o PT, todo o governo estava junto nessa propaganda eleitoral antecipada do Lula. Os trabalhadores enviou uma nota hoje sobre o desfile que homenageou o presidente Lula. O PT diz que o enredo é uma manifestação artística e cultural que foi desenvolvido de forma autônoma pela escola de samba e destaca sem participação, financiamento, coordenação ou qualquer ingerência do partido ou do presidente Lula. 2 horas depois, eu soube que foi o próprio Lula que quis que fosse você, é isso? Foi Janja, foi Lula, assim, eu fiquei muito feliz, assim, não tinha como não aceitar esse convite. Não tinha como aceitar esse convite, exatamente. Então, se ele foi convidado pela Janja, pelo Lula, obviamente o governo estava fazendo parte disso. E é interessante o governo falar que não tinha nada a ver com o enredo, que não enviou dinheiro, sendo que boa parte do dinheiro para essa escola de samba veio do governo. Fiquei sabendo que foi liberado aí em torno de 9 milhões. A escola foi rebaixada? Foi, mas acho que valeu a pena, porque a intenção não era ganhar. Nunca foi nesse sentido, era fazer campanha eleitoral antecipada para angariar votos para Lula, que é o que ele está fazendo já há muito tempo. Mas a gente não vai entrar nesse ponto agora e eu quero falar com vocês sobre essa questão. Sim, o carnaval, como a gente sabe, foi criado nas ruas, mas quando que exatamente o carnaval ele foi sequestrado como estratégia de governo para manipulação para ganhar votos, por exemplo? Aqui, sobre inspiração, vocês vão ler aí, Getúlio Vargas inventou o carnaval brasileiro. Quando eles falam inventar, não é o carnaval de rua que surgiu nas ruas, mas é a forma como o carnaval, como a gente vê hoje, lugar fechado, controlado, com pista de desfile, esse sim foi criado pelo governo para influenciar as pessoas a ter uma visão boa do governo, que é isso que eles fazem, né? Então, o que diz aqui a matéria da Gazeta do Povo? Poucos sabem, porém, que a perenidade e a uniformidade do carnaval brasileiro tem uma origem política. A origem do carnaval hoje, tá? Não o carnaval de rua que ele ainda acontece, porém agora não tem mais como separar o carnaval de rua, o carnaval com origem política, porque agora o carnaval de rua também tem dinheiro público, dinheiro da prefeitura, por exemplo. A folia faz parte de um processo que culminou com a propaganda nacionalista do ex-presidente Getúlio Vargas. É o que explica a historiadora e mestre em história da música Maria Clara. E ela diz o quê? O samba vinha sem uma identidade própria, com muitos ritmos ainda misturados. Com a difusão das rádios, vai se legitimando o que a gente conhece hoje como samba de Estácio. Quando Getúlio chega ao poder, ele percebe o samba como movimento popular. Em 1932, regulamenta os desfiles de escolas de samba. Por isso, foi a partir daí que começou a ver realmente os desfiles com nota, com qual é o melhor, quando Getúlio regulamentou as escolas, né? A historiadora afirma que foi a partir daí que o carnaval dos pobres, das escolas de samba dos morros, se misturou à folia dos ricos. E aí falam que é nessa hora que não tem ricos e pobres, todo mundo festeja do mesmo jeito. Ah, que história boa
para boi dormir, né? Porque a gente sabe que quem tá no camarote é quem paga mais, quem tem acesso aos artistas. Se você não tem dinheiro, você fica na rua mesmo, você não tem como ir para Sapucaí, por exemplo. Marcado pelo desfile de cursos com automóveis enfeitados que vieram a dar origem aos atuais carros alegóricos. Não apenas os desfiles, mas também as letras do samba foram incentivadas por Vargas. O cientista político Adriano Codato explica que o presidente encomendava de compositores renomados letras com conteúdo que enaltecesse a moral brasileira. Hoje em dia acontece a mesma coisa, mas eles enaltecem a moral do presidente. Fez-se a mesma coisa, mas naquela época talvez não tivesse tanto na cara aqui que ele encomendava os enredos, mas ele controlava muito a mídia para que a mídia divulgasse exatamente o que ele queria, não que a Globo faça diferente hoje em relação ao carnaval, porque a Globo, ela tem os direitos para transmitir o carnaval, que é um momento onde todo mundo quer ver os desfiles maravilhosos, com as cores, que também manipula a gente, que é tudo muito lindo. Por mais que você não queira bater palma para aquela escola que você não gosta, se tem muita cor, você vai bater palma, que é o que aconteceu com o Lula, por exemplo, nesse desfile aí da Niterói, que eu vou mostrar para vocês um trechinho que eu fiquei assim maravilhada, que tinha muita cor, e aí as pessoas bateram palma, mas não especificamente porque gostam do Lula ou porque aprovam o governo dele, mas sim porque as cores eram maravilhosas. Então você pode usar isso a favor, por exemplo, tirar um recorte, e aí no momento das palmas você diz que o quê? O pessoal estava batendo palma para o desfile onde tinha um carro com o Lula, com uma imagem do Lula, e isso pode ser usado de forma política. Por isso sim, esse desfile foi usado de forma política, como tudo também, né? Mas aqui, como foi que Getúlio Vargas manipulou isso aí? Tudo fazia parte de um plano de criação de enaltecimento de uma identidade nacional que teve sua inspiração no sucesso da propaganda Em 1933, o ministro das Relações Exteriores viaja à Alemanha para conhecer o regime de Ri. Não vou falar o nome, tá, gente? Quando ele volta, Getúlio resolve criar o sistema de propaganda similar. Por quê? Para ele ter controle do que era falado, do que era transmitido, do que era dos enredos também, né? O Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, foi isso que ele criou. Essas estratégias iam além dos controles das massas pela arte ou do controle da manifestação artísticas em si. O objetivo era conquistar apoio popular que fosse na direção contrária às oligarquias que haviam governado o país até então. Lula faz a mesma coisa. Hoje em dia, os artistas são pagos para fazer isso. No carro do Lula, todos os artistas, basicamente, que estavam lá, fazem uso da Lei Rouanet, que é através da Lei Rouanet é que eles fazem os eventos. Dizem eles que se não fosse a Lei Rouanet, eles não conseguiriam montar uma peça. Mas aí é que tá, se você não consegue montar uma peça onde as pessoas queiram assistir, então você está forçando as pessoas a pagarem por uma coisa que elas não querem, que elas não vão assistir. Por quê? O dinheiro é público, porque é abatimento de imposto. Eles vão atrás de empresas e aí, por fazer o uso da Lei Rouanet, eles vão ter o abatimento desse imposto, essas empresas e tudo mais. Esse imposto que poderia ser direcionado, por exemplo, para alguém que não tem um esgoto, que o esgoto é a céu aberto. Então, se você não tem a capacidade de trazer pessoas para assistir a sua obra, por que você vai forçar que o meu dinheiro do pagador de imposto vá para a tua obra? Então a pessoa paga duas vezes, porque ela paga com os impostos da Lei Rouanet, que não é direcionado para ela, e na hora que ela vai ver a Cláudia Raia, por exemplo, na peça dela, que você tem que pagar muito caro para ver a Cláudia Raia, então você paga duas vezes. Isso é muito triste, mas é o que acontece. Então vamos lá, continuamos aqui. Se antes o carnaval tinha uma função estatal, agora tem uma função privada de criar um consumo para uma série de produtos, porque a gente sabe que agora, além de ter propaganda, e dependendo de que governo tiver lá, que agora a gente está há quase 20 anos com o governo de esquerda, todas as pautas que a gente vê durante o carnaval são ideologicamente de esquerda, você não vê nada de direita. Então não é muito democrático isso, porque as pessoas de direita não têm muito acesso ao carnaval, elas são vaiadas, elas são hostilizadas, por exemplo, durante o carnaval, então não tem como
não tem eu ia falar que não tem como elas participarem, mas tem como participar, mas não no mesmo volume de dinheiro que poderia ser investido nas pautas, ainda mais se tiver uma pauta contra o governo Lula. Tem? Nunca vi. Dos últimos 20 enredos que teve, eu até vou mostrar aqui para vocês, dos últimos 20 enredos que a gente pode olhar, eu até busquei aqui no Google, nenhum desses enredos até aqui, até 2016 que eu busquei, nenhum deles faz crítica ou fala alguma coisa contra o Lula, contra a esquerda, nenhum deles. Agora, neste meio tempo aí, durante o governo Bolsonaro, depois do governo Bolsonaro, aí sim teve-se crítica à direita e ao governo Bolsonaro, mas a Lula aí não se tem. Mas eu quero também mostrar uma outra matéria aqui para vocês, também com um pouquinho mais de detalhe, sobre essa propaganda, como o carnaval foi usado, começou a ser usado, né, gente, como propaganda para governos. Aqui, ó, o nascimento do Estado Novo, em 1937, deu-se sob a evidente preocupação de Getúlio Vargas com a publicidade e legitimação de seu regime, apoiando-se fortemente nos meios de comunicação. Acontece hoje também, os meios de comunicação foram comprados e corroídos. E quando a gente fala corroídos, não é que a imprensa não faça porque elas querem, somente porque elas são pagas, é isso que eu quero dizer. Porque a imprensa é paga quando o governo direciona muito dinheiro por uma emissora específica, a emissora fica um pouco receosa de fazer crítica àquele governo. Então, de certa forma, ela foi comprada. Mas, como, por exemplo, o UOL é uma agência de notícias completamente de esquerda, apesar que algumas pessoas que estão lá ainda fazem notícias batendo no Lula, mas a maioria dos jornalistas de hoje são de esquerda. Então, automaticamente, essas pessoas hoje, o que elas falam, o que elas escrevem, elas realmente acreditam. Então, por mais que pareça maluquice, algumas pessoas, alguns jornalistas, sim, acreditam, não é só porque eles foram comprados. Com a criação do DIP, né, o Departamento de Propaganda, que eu falei para vocês, em dezembro de 1939, os projetos de construção de imagem de Getúlio Vargas, de culto à sua personalidade e de controle da opinião pública, tiveram sua realização plena. E o Lula usa a mesma coisa. Cultuação da imagem dele no carnaval foi explícita. E pedido de voto ainda por cima. Estruturado como uma verdadeira máquina de propaganda governista, o DIP teve forte atuação junto com todos os meios de comunicação, sobretudo o rádio e a imprensa escrita. Não mudou nada de lá para cá até agora. Aos estudantes brasileiros, o DIP dedicava a produção de cartilhas cívicas onde a história do Brasil era contada de forma enviesada e a figura de Vargas pintada como a de um redentor predestinado à salvação do país. E engraçado, né, que eu falei para vocês que o UOL é de esquerda e eu tô lendo uma matéria do UOL. Não tenho problema nenhum quando tem gente de verdade escrevendo, mas a gente sabe que a maioria dos jornalistas são enviesados, sim, são de esquerdas e eles não conseguem ver a verdade quando a verdade está na cara deles. Tem alguns jornalistas que são de esquerda, mas quando a esquerda faz alguma coisa muito absurda, que foge daquilo que para eles é um absurdo, eles noticiam. Eles ainda conseguem noticiar, mas tem gente que não. Mas vamos terminar aqui a leitura. Nada ou quase escapava aos olhos atentos dos censores que, em 1942, chegavam a proibir a veiculação de 108 programas de rádio e quase 400 músicas, fosse pelo conteúdo nocivo aos interesses da pátria, fosse por letras de moral questionável, sobretudo em se tratando das marchas de carnaval. E aí dizem que foi só na ditadura que tinham censuras, e dizem que não tem censura hoje no Brasil. Em alguns períodos, o DIP chegou a ser responsável por 60% dos artigos publicados em revistas e jornais por todo o país. E aí, agora eu quero mostrar para vocês uma coisa, já que a gente está falando sobre isso, da manipulação, e quando a pessoa fala uma coisa, o discurso é completamente outra, é que aqui nós temos a questão da internet. Lula é crítico à internet, por exemplo, e ele quer censurar a internet. Só que aconteceu uma coisa muito interessante agora no carnaval, que foi isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Bom, aqui o Henrique postou, o Lula tá na Índia, todo mundo sabe,
E aí ele deu o depoimento dele e ele criticou. Esse depoimento é muito parecido com um que ele já falou em um outro evento. Soou muito parecido, tanto que eu falei, será que realmente essa fala dele foi nesse dia, agora, atualmente, que ele está na Índia? Parece que foi, mas ele criticou as mídias sociais. Nossas sociedades encontram-se em uma encruzilhada. A quarta revolução industrial avança rapidamente, enquanto o multilateralismo recua perigosamente. É nesse contexto que a governança global da inteligência artificial assume um papel estratégico. Toda inovação tecnológica de grande impacto possui caráter dual e nos confronta com questões éticas e políticas. Elas podem multiplicar o bem-estar coletivo ou lançar sombras sobre o destino da humanidade. A revolução digital e a inteligência artificial elevam esse desafio a níveis sem precedentes. Elas impactam positivamente a produtividade industrial, os serviços públicos, a medicina, a segurança alimentar e energética e a forma como conectamos uns com os outros. Mas também podem fomentar práticas extremamente nefastas, como o emprego de armas autônomas, discurso de desinformação, pornografia infantil, feminicídio, violência contra mulheres e meninas e precarização do trabalho. Conteúdos falsos manipulados por inteligência artificial distorcem processos eleitorais e põem em risco a democracia. Bom, põe em risco então a democracia. Então tá, ele tá falando que as redes sociais, ao mesmo tempo que são boas para a indústria, são ruins porque disseminam fake news. Mas o Lula, ele acha muito bom quando ele manipula as redes sociais ou os bots, né, os robôs, para beneficiar ele mesmo. Olha só, mapeamento aponta indícios da ação de robôs em defesa de Lula pelo desfile. Então ele manipulou as internets com bots, com números exorbitantes para que as pessoas, para influenciar as pessoas a ficarem a favor de ter tido uma escola de samba que homenageou Lula. Ele tentou forçar a população a aceitar isso. Então, assim, olha, população, a internet é bem ruim. Ela traz fake news, mas me adorem. Eu fiz uma propaganda eleitoral antecipada, eu não quero ser punido, ou será que ele quer? Fica a dúvida aí. Então, assim, a população precisa aceitar isso de bom grado, que ele não fez propaganda eleitoral antecipada, então ele pagou bots, pagou pessoas, no caso robôs, eu quero dizer, pessoas para fazerem o trabalho, né? Robôs para que esses robôs falassem coisas boas sobre o Lula. E aqui, ó, um mapeamento feito por meio da plataforma Brandwatch, mostra que a atuação de robôs pode ter alavancado a mobilização digital favorável ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva no episódio envolvendo a homenagem feita a ele pela Escola de Samba Acadêmicos de Niterói. A agremiação ficou em último lugar na avaliação dos jurados e foi rebaixada pelos desfiles. Como eu falei para vocês, o dinheiro valeu a pena. Foram 9 milhões, mas eles terão que pagar uma multa de 80 mil. Então, pesos e medidas, valeu a pena o preço. Segundo o estudo, a mobilização apresentou padrões inorgânicos compatíveis com a atuação artificial na rede X. Entre o dia 15 e 18 de fevereiro, um único perfil, que é esse aqui que vocês estão vendo, alcançando picos próximos a 400 publicações por hora. Outros perfis exibiram comportamento semelhante, com volumes superiores a 3.000 postagens no mesmo intervalo. Os 1.000 perfis mais ativos concentraram mais de 200.000 publicações em apenas 4 dias. Muito orgânico, não é? Aqui são os principais. Então, assim, quando você estiver na internet falando, dando uma opinião sincera, tratando com a verdade e tiver um monte de gente aqui enchendo o saco, pense nisso. Às vezes são robôs, não é verdade? Então, é isso. É assim que o sistema funciona. Fala-se uma coisa, mas no fundo, por debaixo dos panos, é completamente outra. E é por isso que assim que o YouTube liberar a parte de membros, a gente vai tratar desses assuntos e muitos outros mais profundamente, porque aqui é só a parte superficial.
porque tem uma camada gigantesca por baixo do que a gente não pode ver. Então não esqueçam de se inscrever na parte de membros assim que ela for liberada para a gente tratar mais profundamente esses assuntos.